Lendas episódio 74, A agonia do Jardim Getsêmani. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje, proponho falarmos sobre um tema muito importante e profundo, a agonia do Jardim Getsêmani. Esse foi o lugar onde Jesus passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida, antes de ser crucificado. Ele orou com tanta intensidade que chegou a suar sangue. Ele também se submeteu à vontade de Deus. Mesmo sabendo que iria sofrer muito, nesse vídeo, proponho explorarmos o que aconteceu nesse jardim. O que isso revela sobre a pessoa de Jesus e o que isso significa para nós hoje. Vocês sabem o que aconteceu nesse lugar? Foi ali que Jesus orou e suou sangue na noite anterior à sua crucificação. Ele estava acompanhado de 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele pediu que eles ficassem acordados e vigiassem com ele, enquanto ele se afastava para conversar com o Pai. Ele enfrentou uma angústia tão grande que pediu ao Pai que afastasse dele aquele cálice, se fosse possível, mas ele também disse: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Ele repetiu essa oração 3 vezes, mas sempre encontrava os seus discípulos dormindo. Ele sabia que estava prestes a ser traído por Judas, um dos seus amigos, e entregue nas mãos dos seus inimigos. Ele sabia que iria passar por um julgamento injusto, por uma tortura cruel e por uma morte vergonhosa. Ele sabia que iria carregar sobre si os pecados de toda a humanidade e que iria experimentar a separação de Deus. Tudo isso fez com que ele sentisse uma tristeza mortal e uma agonia indescritível. Esse episódio nos ensina muito sobre a humanidade e a divindade de Jesus, sobre a sua obediência e o seu amor por nós. Ele se entregou voluntariamente para sofrer e morrer em nosso lugar, para nos salvar do pecado e da morte. Ele não usou o seu poder divino para escapar daquela situação, mas se humilhou até o extremo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele demonstrou o seu amor por nós de uma forma incomparável, dando a sua vida por nós, enquanto éramos ainda pecadores. Ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento, que anunciavam que ele seria o Messias sofredor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. Vamos começar com uma citação bíblica que narra o que aconteceu no Jardim Getsêmani. Está em Mateus 26, 36 ao 46. Leio para vocês e depois comentarei alguns pontos importantes. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: "Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar." Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como quero, mas sim como tu queres." Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. "Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?" perguntou ele a Pedro. "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Ele se afastou pela 2ª vez e orou: "Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: "Vocês ainda dormem e descansam?
Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Essa passagem é muito forte e emocionante, não é mesmo? Podemos perceber como Jesus estava sofrendo por antecipação, sabendo de tudo o que iria passar nas próximas horas. Ele foi traído por um dos seus discípulos, preso, julgado injustamente, açoitado, humilhado, cuspido, coroado de espinhos e crucificado entre dois ladrões. Mas ele não desistiu da sua missão, ele se manteve fiel ao plano de Deus. Mesmo que isso significasse a sua morte na cruz, ele sabia que era a única forma de nos reconciliar com Deus e nos dar acesso à sua graça e à sua glória. Vamos analisar alguns detalhes dessa passagem que nos ajudam a entender melhor o que aconteceu no Jardim Getsemane. Primeiro, o nome do lugar, Getsemane significa prensa de azeitonas, era um jardim onde havia um lagar para esmagar as azeitonas e extrair o seu óleo. Esse nome simboliza o que Jesus passou ali. Ele foi esmagado pelo peso da angústia e do sofrimento que o esperavam. Ele suou gotas de sangue, como se fosse o óleo das azeitonas. Esse fenômeno é chamado de hematidrose e ocorre quando uma pessoa está sob um estresse extremo. O sangue se mistura ao suor e sai pelos poros da pele. Isso mostra como Jesus estava sofrendo fisicamente e emocionalmente naquele momento. Segundo, a expressão afasta de mim este cálice. O que Jesus quis dizer com isso? O cálice representa o sofrimento que ele iria enfrentar na cruz. Não era apenas a dor física, mas também a dor espiritual de levar sobre si os nossos pecados e de ser abandonado por Deus. O cálice também representa a ira de Deus contra o pecado, que Jesus iria beber em nosso lugar. Ele iria receber o castigo que merecíamos, para nos dar a paz que nós não merecíamos. O cálice também lembra a aliança que Deus fez com o seu povo, selada com o sangue de Jesus. Na última ceia, Jesus disse aos seus discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. O cálice era um símbolo do amor de Deus, que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Terceiro, a frase não seja como quero, mas sim como tu queres. O que isso revela sobre Jesus? Isso revela a sua submissão à vontade de Deus. Jesus não negou o seu desejo humano de ser poupado daquele sofrimento. Ele expressou o seu sentimento ao Pai com sinceridade e confiança, mas ele também reconheceu que a vontade de Deus era superior à sua própria. Ele se rendeu ao propósito divino para a sua vida, mesmo que isso implicasse em sacrifício e dor. Ele confiou na bondade e na sabedoria de Deus, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo. Ele demonstrou a sua obediência e a sua fidelidade ao Pai, mesmo sendo tentado a desistir. Quarto, a atitude dos discípulos, como eles se comportaram nesse momento tão crucial. Eles dormiram enquanto Jesus orava. Eles não conseguiram ficar acordados nem por uma hora para vigiar com ele. Eles não perceberam a gravidade da situação nem a necessidade de orar. Eles estavam cansados, confusos e assustados com os acontecimentos que se aproximavam. Eles não entenderam o significado da morte e da ressurreição de Jesus naquele momento. No entanto, Jesus não os repreendeu com dureza, mas os exortou a permanecerem vigilantes e em oração para não caírem em tentação. Por fim, a passagem do Getsemane nos convida a refletir sobre a profundidade do amor de Jesus por nós. Ele enfrentou a angústia e a agonia da perspectiva da cruz, consciente do sofrimento que o aguardava, mas permaneceu submisso à vontade do Pai devido ao amor que ele tem por cada um de nós. A entrega de Jesus no Getsemane não apenas revela sua humanidade, sujeita ao medo e à dor, mas também sua divindade, demonstrada na obediência perfeita à vontade do Pai para a salvação da humanidade. Portanto, ao contemplarmos a agonia de Jesus no Getsemane, somos confrontados com a magnitude do sacrifício que ele fez por nós. Sua disposição em suportar o sofrimento e a morte revela o amor insondável de Deus por cada um de nós, convidando-nos a responder com gratidão, adoração e entrega.
total a Ele, que possamos, assim como Jesus, render nossas vidas à vontade do Pai, confiando em seu amor e misericórdia, e encontrando conforto na certeza da salvação que Ele nos proporcionou através da cruz. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.